Queridos e estimados irmãos, vamos neste momento dar início à nossa reunião desta noite. Mais uma vez apresento saudações a todos, em nome do nosso Deus, e lhes cumprimento com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus. Desejo que a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com os santos e anjos do reino dos céus, possam estar presentes em vossas vidas, distribuindo a cada um dos irmãos as bênçãos e toda a bem-aventurança advindas do reino dos céus, manifestado nesta igreja através dos santos e do Espírito do nosso Deus, o Espírito Santo. Meus queridos, nessa oportunidade nós iremos participar de uma reunião especial, onde teremos diversas apresentações a cargo dos nossos irmãos da orquestra e também hinos através dos nossos irmãos do coral, que empenharam seus esforços, sua dedicação para preparar, irmãos, um programa de hinos muito especial para essa oportunidade. E desde já eu apelo à sua atenção, à sua reverência e à sua audiência para com todos os atos de nossa reunião. A partir deste momento, santos e anjos estão presentes em nosso meio e irão, irmãos, participar do início ao fim desta reunião. Portanto, sejam bem-vindos. Estendo a mesma saudação também aos nossos irmãos e amigos internautas que já estão nos acompanhando a partir deste momento. Convido os irmãos a colocar-se em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Iremos oficializar a nossa reunião fazendo uma oração. Todos em sentido de reverência, oremos. Santíssimo e eterno Deus, Pai Celestial, aqui estamos reunidos, ó Pai, no seu tabernáculo, na sua casa, a casa de oração, esta igreja apostólica. E aqui estamos com o nosso coração e o nosso espírito prontamente preparados para prestar ao Senhor todo louvor e adoração. Também ao teu Santíssimo Espírito, a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, teu profeta, ó Pai, formado por ti, para dar continuidade nos teus planos de salvação para a tua criatura, isto é, a raça humana. E agora, ao iniciarmos a nossa reunião, ó querido Jesus, temos algumas atividades a exercer nessa oportunidade, as quais reconhecemos que precisamos da direção do Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e dos teus santos e anjos que participarão conosco desta reunião. Por esse motivo, intercedo ao Senhor, além da vossa presença, presença da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a vossa inspiração e direção para todos os atos de nossa reunião. Que possamos honrar e glorificar o reino dos céus com o nosso ministério e com a nossa vida consagrada e santificada aqui nesta terra. E tendo a certeza que as providências serão tomadas pelo reino dos céus para esta reunião, com esta convicção, a entrego em tuas mãos, ó Santo Irmão Aldo, e declaro-a iniciada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. Amém. Cantemos o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte.
Muito bem, irmãos. Iniciaremos então as apresentações a cargo dos nossos irmãos da orquestra. Já antecipo aos irmãos que todos os hinos apresentados em nossa igreja, ou seja, todos os nossos hinos, eles, irmãos, contêm mensagens importantes para as nossas vidas. Portanto, com muita atenção e com muita reverência, vamos ouvir um instrumental de cordas e clarinete, o hino intitulado Tudo Iluminou.
Muito bem, irmãos. Ouviremos a seguir o instrumental de metais, o hino intitulado Jesus está presente entre nós. Enquanto os nossos irmãos se preparam para esta apresentação, conforme mencionei aos irmãos, todos os hinos de nossa igreja contêm uma mensagem. E este hino que os irmãos acabaram de apresentar, irmãos, ele relata duas realidades da vida de uma pessoa que vive sem Deus, dizendo que na vida de uma pessoa tudo era tão triste, tudo era tão difícil, não tinha paz no seu viver, sentia angústia no seu espírito, no seu ser, não tinha amor, não tinha alegria, e a cada dia esta pessoa sofria mais e mais, e nunca conseguia encontrar a paz. A escuridão dominava o espírito, a alma desta pessoa. E assim, sofrendo dia após dia, chegava a perder a calma. Até que um dia, irmãos, esta realidade é substituída por outra realidade. Agora a mensagem desse hino vai nos dizer: mas eis que um dia a luz brilhou no meu caminho, tudo iluminou, pois agora encontrei a Igreja Santa. E a minha alma passou de uma alma angustiada para uma alma alegre, que agora canta com muito gozo em seu coração, porque a Santa Voz Rosa dominou o meu coração. Esta é a mensagem, irmãos, contida no hino que os irmãos apresentaram. Observe, mensagem importantíssima para as nossas vidas. O que a Santa Voz Rosa faz, a transformação que há na vida daquele que deixa ser dominado pela Santa Voz Rosa. Ouviremos: Jesus está presente entre nós.
Ouviremos, irmãos, a seguir um concerto para trombone, o hino intitulado Assim Era Eu. Enquanto os nossos irmãos se preparam para esta apresentação, acho muito necessário, irmãos, relatar a mensagem, as palavras contidas neste hino que os irmãos acabaram de apresentar. Este hino, irmãos, relata a vida de uma pessoa, ou seja, a trajetória de uma pessoa que está em uma caminhada ao reino dos céus. Alguém que entende que o reino dos céus é o seu lar, é o lugar que ela deve voltar. E a mensagem desse hino diz que durante a caminhada para o reino dos céus, para este lar celestial, um lar divinal, encontramos pelo caminho, ou seja, ouvimos vozes a falar. Ouvimos gente com sede, almas sedentas, clamando, pessoas com sede de justiça, sede de verdade, sede de amor e de felicidade. E então este hino nos diz que pegamos o nosso cantil, damos de beber a estas pessoas da água da vida, que faz elas reviver, criar novas esperanças. E após dar de beber a estas pessoas, falamos de Jesus, mostramos o Salvador. E ao fazer isso, irmãos, o hino nos diz: vejo então nestas almas um novo resplendor, um novo semblante, uma nova esperança. E então continua semeando a paz e o amor da Santa Avó Rosa, o Consolador na vida das pessoas. Também nesta caminhada vemos tanto sofrimento, gente que está enferma, que vive num tormento. Presenciamos lares desfeitos, homens tão perdidos, mães e pais que sofrem tanto. Presenciamos filhos esquecidos. E então, sendo eu do Consolador e do Santo Irmão Aldo, eu falo com amor do reino dos céus para estas pessoas. Essa é a mensagem que o hino está nos falando. Mostra ao sofredor o caminho da luz. Mostro a ela uma nova esperança. Falo com fervor da Santa Avó Rosa. Falo do Santo Irmão Aldo. E então sigo o meu caminho para o reino dos céus, mas eu deixo nestas almas que eu encontro pelo caminho, deixo na vida dessas pessoas que convivem comigo, eu deixo paz espiritual, deixo a paz no coração delas, na vida delas, e então eu sigo o meu caminho até o reino dos céus. Esta é a mensagem contida no hino que os irmãos apresentaram. Por isso lhes disse: atente os seus ouvidos e abra o seu coração para entender o que está sendo transmitido nessa oportunidade. Ouçamos o hino com o título Assim Era Eu.
Muito bem, irmãos. Ouviremos a seguir o hino apresentado pela orquestra, intitulado Tão Grande é a Luta. O hino que os irmãos acabaram de apresentar nos fala, irmãos, da realidade da vida de uma pessoa sem Deus, dizendo que uma pessoa era como um pobre menino que andava pelas ruas a perambular. Era como um menino sem pai, sem mãe, pequenino, sem o aconchego do seu lar, de um simples lar. Andava cansado, abatido, batendo de porta em portas, mas ele não era ouvido, não era atendido. E diz que era daquela maneira que ele vivia. Alma cansada, triste, o espírito faminto da presença de Deus, espírito sedento, um espírito oprimido. E o hino nos diz: assim era eu, era assim que eu vivia, sem ter paz, sem ter alegria, vivia sem Deus. E os meus companheiros eram angústia, só tormento. Mas um dia a noite findou. Então surgiu para aquela pessoa, irmãos, um novo dia. Uma porta se abriu. E com aquela porta uma nova esperança raiou. E Deus, com seu amor, fez encontrar um novo lar. E naquele lar, aquela pessoa encontrou Jesus, encontrou a Santa Vó Rosa, o Consolador. E a realidade tornou-se, irmãos, uma outra totalmente diferente. Resumindo, diz: hoje vivo feliz, entoando hinos, canções, externando a Deus a minha mais profunda gratidão. Essa é a mensagem contida no hino que os irmãos apresentaram. Ouviremos Tão Grande é a Luta, é o próximo hino que será apresentado.
Passaremos nesse instante para o momento da mensagem e para isso eu peço a gentileza da sua atenção e também a sua audiência para com a leitura da mensagem, pois são palavras, irmãos, vindas, inspiradas pelo reino dos céus. Para nós, povo apostólico, é sempre um prazer ouvir as mensagens de nossa igreja. Mensagem com o título O Objetivo de Deus ao Preparar a Santa Vó Rosa. Na antiguidade, o profeta Moisés foi escolhido e preparado por Deus o Pai para transmitir a lei e os mandamentos divinos ao povo de Israel, a fim de que filhos e filhas fossem preparados e santificados para o Pai Celestial. Por ordem de Deus, este profeta preparou Josué para que, ao terminar sua vida terrena, este servo de Deus o sucedesse no governo daquele povo e concluísse a obra que ele, Moisés, havia iniciado. Nos tempos atuais, nosso Pai Celestial e soberano Criador enviou Jesus, nosso Senhor, para realizar os planos traçados nos céus, por Ele, Deus, pelo seu Divino Espírito Santo e por seu Filho amado, para o tempo da regeneração, quando então a Igreja dos Santos Apóstolos seria restaurada. Desta obra de redenção, o Espírito Consolador se manifestaria, conforme prometera Jesus aos seus apóstolos ao afirmar: e quando ele vier, isto é, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, isto é, do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Assim o Consolador prometido daria maior amplitude e valor ao sacrifício de Jesus, bem como revelaria e esclareceria os preciosos ensinos que Ele, nosso Senhor, anunciou aos homens e mulheres de boa vontade, como sendo o Evangelho do Reino dos Céus. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o plano divino realizado pelo nosso Senhor Jesus no tempo presente foi maravilhoso, foi perfeito. Ele preparou a Santa Vó Rosa e através dela restaurou e aperfeiçoou a sua igreja. Ao galardoar e coroar a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador de sua promessa, Jesus entregou sua igreja, ou seja, o rebanho do Senhor, nas mãos do Santo Irmão Aldo. Através dos seus dons preciosos de profeta, o Santo Irmão Aldo cumpriu fielmente a missão que recebeu da Santa Vó Rosa e foi, na terra por um período de 44 anos, o pastor do rebanho de Jesus e do Consolador. Mas eis a pergunta: por que a Igreja Apostólica deve anunciar o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo através dos púlpitos de seus templos e do programa A Hora Milagrosa? A própria mensagem, irmãos, vai nos dar a resposta. É para que, por meio desses santos, o grande amor de Deus por nós e por toda a criatura de boa fé seja manifestado. Inclusive, porque Ele enviou Jesus, seu Filho amado, para dar a sua vida e derramar o seu sangue precioso para nos remir dos pecados e santificar um povo para Deus. Em nossos dias, também nos enviou o Espírito Consolador e o pastor deste rebanho que Jesus havia prometido ao anunciar que haveria um só rebanho e um só pastor, como nova oportunidade de redenção e de salvação para a criatura humana. Estes são os motivos pelos quais precisamos anunciar o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que todos que ouvirem a nossa mensagem com fé e boa vontade, creiam na missão destes santos enviados por Deus, o nosso Pai, e por Jesus, nosso Senhor. Cumpre-se na Igreja Apostólica a palavra do apóstolo São Paulo a respeito da unidade da fé, registrada em carta direcionada aos Efésios, recomendando o seguinte: preservem a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz, pois há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, isto é, uma só doutrina, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Meditem no hino de número 56 do nosso inário. A santidade de Deus é perfeita, é eterna. A justiça de Deus é perfeita também. Deus é em tudo perfeito. Ele é o nosso Pai e Senhor. E sendo perfeito, Ele não falha. Ele é justiça e amor. Compreendam que se não for pelo caminho traçado por Deus o Pai, ninguém alcançará o reino dos céus. Medite nos ensinos preciosos que Jesus nos transmitiu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ensinos estes que, se obedecidos, lhes acrescentarão anos de vida e paz. Amem a Deus e ao seu Divino Espírito Santíssimo. Amem a Jesus, nosso Senhor e Salvador, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, nosso pastor por excelência. Lutem pela santificação de sua alma, estimados irmãos e irmãs apostólicos. Sejam perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial, e mantenham o bom ânimo, a fé e a coragem para que sejam vitoriosos enquanto viverem nesta terra, e para que um dia possam estar com Deus e seus santos no reino celestial para todo o sempre. Amém. Prezados irmãos, eis aqui a leitura desta mensagem. E na reunião de ontem, irmãos, nós meditamos exatamente sobre qual é o desejo do nosso Deus e qual o objetivo dele em enviar, em preparar a Santa Vó Rosa, o Consolador. E de acordo com o que nós meditamos na reunião de ontem, nós entendemos que o desejo do nosso Deus é nos salvar, é nos conduzir para o seu reino, para a sua glória. E para isso, irmãos, ele utilizou profetas, conforme a mensagem nos mostra, por exemplo, o profeta Moisés, e era necessário ainda dar continuidade, então por isso Moisés preparou Josué. Tudo isso, irmãos, com uma finalidade só, a fim de que filhos e filhas de Deus fossem preparados e santificados para entrarem no reino dos céus. Esse é o objetivo de Deus ao enviar a Santa Vó Rosa, para nos ajudar a nos preparar espiritualmente, para entrarmos no reino dos céus. Nos ajudar, irmãos, a obter a santidade necessária, a perfeição exigida por Deus, para entrarmos no seu reino e habitarmos com Ele na sua glória. Mas algumas coisas a mais foram atribuídas ao Consolador, a Santa Vó Rosa, como por exemplo, relembrar, irmãos, os ensinos de Jesus, coisas que Jesus ensinou naquela época, coisas que hoje as criaturas não têm dado ouvido a esses ensinamentos. Então a Santa Vó Rosa também recebeu esta função de relembrar os ensinamentos, de guiar o seu povo, isto é, os filhos e filhas de Deus, na verdade absoluta, que é a verdade do reino dos céus. A verdade que nos diz, irmãos, que há um só Deus, que há uma só doutrina, que há um só batismo. A verdade que nos diz que não são todos os caminhos que levam a Deus, conforme as pessoas afirmam no mundo, dizendo, não importa o lugar que eu esteja, não importa o que eu faço, todos os caminhos levam a Deus. A verdade nos revelada pelo Consolador contraria esta afirmação do mundo. Esta verdade nos diz que o único caminho que leva a Deus, que leva a criatura ao reino dos céus, é o caminho estreito, o caminho que poucas pessoas caminham por ele, é a porta estreita. É o caminho, irmãos, onde é necessário deixar para trás coisas que não condiz com aquilo que queremos. Caminho este que requer dos filhos e filhas de Deus uma transformação de vida, um arrependimento, uma conversão necessária, uma confirmação de sua fé através de um batismo. Este é o caminho que leva ao reino dos céus. Não são todos, este é o único. Por isso que a mensagem já próxima ao seu final vai dizer, compreendam que se não for pelo caminho traçado por Deus, o Pai, ninguém alcançará o reino dos céus.
O caminho traçado por Deus, irmãos, não é o caminho da liberdade. Não é o caminho do viva o hoje como se fosse o último dia. E isto motiva as criaturas a desfrutarem de coisas, de prazeres e de felicidades momentâneas que muitas delas são influenciadas pelo poder das trevas. Mas este caminho traçado por Deus é o caminho do acautelai-vos. Sejam vigilantes, sejam santos como é santo aquele que está nos céus, isto é, Deus. Este é o caminho traçado pelo nosso Deus. E o Consolador, a Santa Rosa, tem nos guiado, irmãos, neste santo caminho. É bem verdade que uma hora ou outra, alguns que estão em nosso meio querem se desviar desse santo caminho. Vivendo no caminho estreito, desfrutando dos benefícios do caminho estreito, querem passear no caminho largo. E alguns, às vezes, não percebem, mas faz um passeio hoje, isto é, vão lá fora no caminho largo e aproveitam algumas coisas. Amanhã ou depois, já não é mais um passeio, é algumas estadias lá no caminho largo. Isto é, eu já trago para a minha vida coisas que não faz parte do caminho estreito. E quando eu menos percebo, eu já não estou mais tendo uma estadia no caminho largo, eu já tenho me mudado para o caminho largo. Ou seja, eu saí deste caminho estreito, do caminho traçado por Deus, e estou lá no caminho largo, em desobediência, em rebeldia, aproveitando todas as coisas que é oferecido no caminho largo para iludir. Porém, Jesus, o Consolador e o Santo Emualdo vêm nos dizer que o caminho é largo, e por ser largo, muitas pessoas andam por lá. Às vezes, pessoas que nós conhecemos, amigos, irmãos de igreja, trilham por aquele caminho. Mas, irmãos, também vem nos dizer uma verdade absoluta, que é a seguinte: este caminho largo conduz à perdição. O caminho estreito conduz para a salvação. Isso, irmãos, é o Consolador que nos ensina desta maneira. É o Consolador que revela estas verdades. Mas há um ponto na mensagem que nós não trabalhamos, que nós não meditamos na reunião de ontem, e que nós iremos resumir a mensagem, iremos meditar nessa oportunidade. É onde a mensagem nos faz a pergunta: por que a Igreja Apostólica deve anunciar o nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, através dos púlpitos e também na hora milagrosa? Foi-nos dada a resposta, que é para que, por meio desses santos, o grande amor de Deus por nós e por toda criatura de boa fé seja manifestado. E mais adiante vai nos dizer o seguinte: esses são os motivos pelos quais precisamos anunciar o nome da Santa Vó Rosa, para que todos que ouvirem a nossa mensagem com fé e boa vontade creiam na missão desses santos, isto é, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Entendemos aqui, irmãos, que há uma pergunta: por que nós precisamos anunciar? Foi nos dado a resposta, mas há outras coisas que nós precisamos entender. É importante nós anunciarmos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mas quero lhes fazer uma pergunta. Se hoje nesta reunião fosse a sua primeira vez, suponha que seja a sua primeira vez que você está vindo na igreja, coloque-se no lugar de um visitante, de alguém que está participando da primeira reunião, mas alguém que já ouviu falar desta igreja através da hora milagrosa, que já ouviu falar a respeito da sua doutrina e da sua disciplina, e hoje decidiu participar de uma reunião presencial. Se fosse a sua primeira vez, o que você diria ao participar desta reunião? Quanto à sua doutrina, talvez você diria: é exatamente como eu ouvi. Eles amam a Virgem Maria, eles amam a Santa Vó Rosa. Então afirmaria: mas em relação à disciplina, o que você diria? Talvez, se fosse a sua primeira vez, mas já tivesse ouvido falar a respeito desta disciplina maravilhosa, você diria: não é bem como é falado. A realidade presencialmente tende a ser diferente. O que eu estou dizendo para os irmãos é o seguinte: é importante anunciar, mas não é só anunciar, precisamos viver o que nós anunciamos.
para que o que nós anunciamos não se torne um anúncio falso. Compreenderam? Para que as pessoas ouçam o que nós anunciamos e comprove isso observando a maneira como o povo apostólico vive. Um povo humilde, um povo obediente, um povo consagrado. E quando ouvir a respeito de sua disciplina, comprove a obediência. Por quê, irmãos? Se não for desta maneira, podemos anunciar, mas nunca seremos ouvidos. E ainda que alguém nos ouça, conforme a mensagem disse, com boa vontade, com disposição de ouvir o que nós temos a anunciar, mas não será dado crédito. Quer um exemplo? Jesus, ele vai fazer uma recomendação aos seus discípulos já nos seus últimos dias. Isso está registrado no Evangelho de São João, no capítulo 13, nos versículos 34 e 35, o seguinte. Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Jesus faz um pedido. Ele diz: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está pedindo para os seus discípulos que conviveram com Ele e que viram a realidade da sua vida, a maneira como Ele amou as pessoas, que Ele amou cada um daqueles. Ele vai dizer: eu preciso que vocês agora amem uns aos outros como eu amei vocês. E Ele vai afirmar: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: Ele está fazendo um pedido, e Ele está dizendo que se as pessoas, aqueles discípulos, se amassem como Ele tinha amado cada um deles, as pessoas, todas as pessoas, conheceriam que eles eram discípulos de Jesus, se eles se amassem uns aos outros. Aqui está, irmãos, que precisamos entender. A Santa Vó Rosa nos ensina a amar o nosso semelhante. Se aqueles discípulos que estavam ali com Jesus não demonstrassem o amor que Ele tinha manifestado em relação a eles, o que nos deixa entender é que eles não seriam conhecidos como discípulos de Jesus. Por mais que falassem de Jesus, as pessoas iriam ver e iriam dizer: esses daí eles podem até falar, mas não são discípulos de Jesus, porque nós convivemos com Jesus. Nós vimos que tipo de pessoa Ele era, a maneira como Ele tratava as outras pessoas. E eles poderiam até anunciar, mas não seriam ouvidos. Por isso que Jesus afirma: todos conhecerão que vocês serão meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Nesses dias é o seguinte: para podermos ser ouvidos naquilo que anunciamos, isto é, a doutrina e disciplina desta igreja, precisamos muito mais que amar o nosso próximo. Precisamos viver o que nós anunciamos. Precisamos viver a doutrina e precisamos viver a disciplina. Porque caso contrário, se não for vivido desta maneira, irmãos, chegaremos em um ponto onde negaremos a identidade de apostólico, onde o que nós anunciamos será um anúncio falso. Um exemplo: alguém lá na sua escola, às vezes já finalizando o ensino médio, mas que estudou com você todos aqueles anos e nunca percebeu que você é um apostólico. Alguém lá no seu serviço que, se você falar de alguma religião, ele vai dizer: puxa vida, você é religioso? E você vai dizer: sou. E ele vai dizer: mas você não parece. Você não parece ser da igreja apostólica, você não parece ser da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E como que iremos anunciar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo desta maneira? Compreenderam? Se aqueles discípulos não demonstrassem o que aprenderam com Jesus, o que Ele ensinou, eles não seriam conhecidos por todos como discípulos de Cristo. Se o apostólico não demonstrar com a sua vida o que é anunciado, nunca conseguirá anunciar de fato, produzir alguma coisa, acrescentar alguma coisa na vida das criaturas. Portanto, que a nossa vida, irmão, seja pautada no que o Consolador nos ensinou: obediência, consagração. Se houver a necessidade de nos arrependermos, de diminuirmos o nosso ego, de buscarmos mais simplicidade, mais humildade, isto é perfeito. É para isso que a Santa Vó Rosa nos guia. É para o aprimoramento, é no caminho da perfeição.
É desta maneira que nós precisamos entender. É desta maneira que nós precisamos ver os ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Relembrar o que Jesus nos ensinou. Você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. Renuncie a algumas coisas da sua vida. Renuncie às suas vontades erradas. Tudo isso, se você quiser vir após mim. E aí, irmãos, agindo desta maneira, estaremos caminhando o caminho que Jesus e o nosso Deus traçou. Ou seja, estaremos valorizando todo o desejo e vontade do nosso Pai Celestial, nos levar para o seu reino e para a sua glória. Os nossos guias para isso, para essa perfeição, é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então, se aproxime deles. Deixe a sua humildade falar mais alto no seu coração, e eles te ajudarão em tudo que os irmãos precisarem. Meus queridos, deixe estas palavras em vossos corações. Vamos ainda ouvir a apresentação dos nossos irmãos do coral, apresentando o hino A Palavra de Deus Voltou a Brilhar.
Convido os irmãos a colocar-se em pé, por gentileza. Chegamos ao final já de nossa reunião. E quero agradecer, irmãos, a presença de todos, a participação dos nossos irmãos coristas, músicos e regentes pelas apresentações, os nossos irmãos internautas. E se houver pessoas nos visitando também, em nome da Igreja Apostólica, nós agradecemos. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 56, A Santidade de Deus. Oremos. Santíssimo Deus, Pai Celestial, toda honra prestamos ao Senhor, ó Pai, toda glória e adoração ao Teu Santíssimo Nome, ao Teu Santíssimo Espírito, a Jesus, nosso Senhor e Salvador, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e também prestamos a nossa adoração aos Teus santos e anjos, ó Pai, que sempre tens enviado para estar presente em nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Querido Deus, a nossa gratidão por isso. E agora, finalizando a nossa reunião, as apresentações tão maravilhosas que os Teus filhos empenharam seus esforços, sua dedicação, seu amor, para fazer um trabalho que dignifica o reino dos céus. Cultive no coração deles sempre a humildade, sempre o amor e a disposição para trabalhar em prol do reino dos céus aqui na terra. Santa Vó Rosa bendita, Mãe Virgem Maria Santíssima, abençoe grandemente os Teus filhos, aqueles que estiverem fracos na fé, desanimados, duvidosos, querendo trilhar para o caminho largo, outros querendo ficar para trás. Não permita que isto aconteça. Segure na mão deles e ajude a caminhar contigo até o reino dos céus. Atenda as orações que estão fazendo nesse instante ao Santo Irmão Alto e os nomes contidos nessa caixinha pedido de oração. Eles têm fé no Senhor, eles confiam no Teu poder, ó profeta de Deus. Por isso vieram aqui, sabendo da necessidade deles, colocaram seus nomes para que fosse suplicado em favor de suas vidas ou da vida de pessoas conhecidas, familiares, enfim. Santo Irmão Aldo, analise, tens o poder, conhece tudo o que está passando na vida dos Teus filhos e tens o poder para lhes conceder a solução. Se houver mérito da parte deles, que assim seja, mas que prevaleça a justiça e a vontade soberana do nosso Pai Celestial. Ao findar esta reunião, despede-os com Tua paz, ó Deus. Guia-os no Teu santo caminho, Senhor Jesus. Envie santos e anjos para estar protegendo e os abençoando, lhes dando bom regresso até os seus lares, e amanhã uma ótima semana que se inicia. Que possamos viver sempre no caminho da luz, no caminho estreito, uma vida abnegada e consagrada ao reino dos céus. E agora, Santa Vó Rosa, leve a Tua bênção até os lares dos irmãos que estão nos assistindo em reverência neste momento, alguns até em oração. Prezados irmãos aqui presentes, creia no poder do nosso Deus, que é manifestado
sobre esta igreja apostólica através de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de muitos santos e anjos do nosso Deus. Desejo que todas estas bem-aventuranças sejam uma realidade em vossas vidas e que prevaleça hoje e sempre. Amém.